E aí, RPGista, beleza? Seja muito bem-vindo ao 753 RPG Club. Eu sou o Mestre Henrique e hoje nesse vídeo de hoje eu vou continuar a história que nós começamos no outro vídeo, Flores de Árvore, certo? Então aqui vem a parte 2 e nessa parte eu vou trazer um formatinho um pouquinho diferente. Aí vocês me dizem que vocês preferem, né? O formato do primeiro mais explicativo, né? E com uma história explicativa, ou aqui que eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais diferente. Então, se você achou interessante o primeiro, tem que assistir esse. Se você achar legal, deixa o like, comenta, fala qual formato você prefere do vídeo 1, do vídeo 2, certo? Mas, antes de qualquer coisa, já vai deixando o like aí para dar aquela força, vamos assistir a vinheta e logo depois a gente começa a história em si. Quando Hernandes retorna do paradoxo e olha para a cidade, vê que há algo um pouco diferente. Vê que os carros estão mais modernos, estão coloridos, meio redondos, né, diferente do que ele via. E ele então resolve tirar de seu casaco, sua jaqueta, um saquinho com os ossos de animais. Ele joga esses ossos sobre a praia, sobre a areia da praia, e descobre que está a poucas horas do aniversário de sua filha. Em 1980, Hernandes foi jogado, depois de seu paradoxo, em 1910, para 1980, exatamente no mesmo dia de aniversário de sua filha, ou seja, a virada do ano. Lembrando que a pequena Hortência nasceu na virada de 69 para 70. E agora nós estamos no dia 31 de dezembro de 1979. E Hernandes resolve, então, ir até a casa de Sabrina. Obviamente, ele pensa que deve ter mudado, claro, deve estar em outro lugar, deve estar com outro nome, mas aqueles ossinhos ali que contaram a hora para ele também podem contar muitas outras coisas. Ele pega seus ossos de novo, olha ao redor para ver se não tem ninguém olhando e arremessa rapidamente sobre a areia da praia. Um dos ossos aponta a direção noroeste de onde ele está, o que poderia ser muito óbvio. Ele pega os ossos de novo, guarda em seu bolso e caminha. Começa a andar, observa ao redor. Nos anos 80, esses 10 anos que ele ficou, esses 5 anos em que ele ficou ausente, deram uma certa mudança na cidade. Algumas coisas novas, bem legais. Carros, principalmente, e roupas. Mas Hernandes pouco se importa com isso. Ele só se importa em alcançar o seu objetivo. Recuperado do paradoxo, ele caminha, seguindo as suas respostas mágicas, e chega até a rua onde Sabrina e Hortência moram. Da esquina, ele pode ver o portão e o muro baixos, de mais ou menos uns 80 centímetros de altura, portãozinho simples, pintado de branco. Ali no quintal, ele vê que há uma faixa de parabéns, Hortência, 10 anos, não é mesmo? Olha que maravilha. Crianças comendo cachorro-quente, tomando sucos e refrigerantes, uma alegria ali, bem tranquila. E ele apenas observa do poste da esquina. Sabrina parece preocupada. Ele a vê na soleira da porta, olhando para as crianças brincando no quintal. Ela olha ao redor também, talvez esperando uma resposta do vento, talvez tentando ver se não há ninguém ali à espreita. Mas Hernandes, como um bom desperto, é preparado. Ele já havia feito e sempre faz suas rotinas onde permanece oculto daqueles que o procuram, seja através do tempo ou do espaço. Concentrado, Hernandes avança, chega até muito próximo do portão, mas ainda assim do outro lado da rua, e vê aquelas crianças brincando. Ele sabe que agora
é só uma questão de tempo. Às 5 da tarde daquele mesmo dia, ele vê a pequena Hortência com seu cabelo preso, um pouco de maquiagem ali, querendo parecer mais adulta do que ela já é. Brinca pouco com as crianças. Ela se mantém um pouco afastada, observando. Até que em determinado momento, a música da época toca e ela avança para as crianças. E eles começam a brincar em círculo, como uma ciranda. Hernandes, do outro lado da rua, apenas sorri. Ele, em seus pensamentos mais profundos, ele sabe que este é o momento. Ele sabe que a filha dele está predestinada a despertar cedo. E ele sabia que ele estaria ali, pois fez com que o destino obedecesse à sua vontade. Observando de longe, o que Hernandes testemunha é algo que para ele, como um nefande, é orgulho puro. Mas para Sabrina, a mãe, é simplesmente um horror. Você tem sensibilidade a certos temas, cuidado, esta parte pode ser perturbadora. Mas antes, deixe o seu like, não é mesmo? Tem que deixar o like. O que Hernandes testemunha e se orgulha disso é um despertar sangrento de sua filha. Lá na festa, Sabrina, na soleira da porta, com os braços cruzados, 3 degraus acima do chão do quintal, ela observa as crianças girando em ciranda, enquanto a música é tocada na vitrola. A faixa de aniversário balança com o vento. E então, a pequena Hortência, ali no centro do círculo, em espiral, grita algo que, não sobrou pessoas para falar sobre. Não. Hortência grita em seu despertar, em sua energia cósmica explodindo dentro dela, uma energia obscura, uma energia corruptora, uma energia de morte, uma energia entrópica, vinda do próprio abismo, traz de dentro dela nada mais do que destruição e morte. Ao seu redor, atingidos por raios de energia cósmicas de morte, energias do mundo inferior ou do abismo, se espalham roubando as almas e os corações daqueles que estavam em sua festa. Aqueles que realmente gostavam da Hortência, como amiguinhos da escola, ou aqueles que foram só para comer, todos eles foram mortos durante o despertar de Hortência. A mãe, Sabrina, desperta, horrorizada, tenta rapidamente um efeito de tempo para tentar voltar, mas Sabrina não é realmente uma desperta notável. Ela estava mais preocupada em proteger a sua filha do que qualquer outra coisa. Ela achava que deixando a influência do Hernandes, o pai, totalmente fora de alcance, salvaria a garota. Mas do outro lado da rua, Hernandes sabia que Hortência, sua filha, estava destinada a nascer como um nefande. Ela já despertaria como um nefande. E vendo o que viu, sentindo a ressonância entrópica que sentiu ao testemunhar o despertar de Hortência, Hernandes teve certeza de que estava no caminho certo. Calmo e orgulhoso, Hernandes atravessa a rua, atravessa o portão sem pedir licença. Sabrina desce as escadas tentando acudir ou talvez, não sei, fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja. Desesperada, se ajoelha para ficar na mesma altura de Hortência e diz por quê. Mas Hortência não tem mais os mesmos olhos. Aquela garota que era simples, tranquila, sem dificuldades em nada, nenhum problema sério, parecia agora ter outros olhos. Sabrina sabia que havia testemunhado o despertar de sua filha e sabia que Hernandes estava certo. Ela vê Hernandes atravessar o portão, olhando para a esquerda, vê ele vindo, com um sorriso bobo na cara, um cigarro aceso na mão direita. Ele
simplesmente chega perto das duas. A Hortência, sem saber o que está acontecendo, olha para os dois. Mal sabe quem é este homem, apesar de sonhar com ele muitas vezes. Hernandes se aproxima, toma a mão da criança, da mãe, olha para a Sabrina e, com um pó escuro, cinza, que ele arremessa contra o rosto dela com a sua mão esquerda, ele invade a sua mente e destrói, bagunça, sobrepuja memórias, deixando-a extremamente confusa, caída no chão. Mesmo correndo o risco de um paradoxo, Hernandes, com sua filha das mãos, diz para ela: não tenha medo, eu sou o seu pai e vou ajudar você. Mesmo com a garota tentando impedir, gritando e esperneando, Hernandes abre um portal no espaço e a leva para dentro da Umbra, onde passa em Malfeas a ensiná-la tudo o que ela precisa saber. Hernandes tem planos para sua filha. Hernandes a leva para o seu santuário na Umbra, totalmente fora já da linha do tempo, e passa a ensiná-la, dentro de todos os parâmetros, paradigmas e ferramentas Nefandi, a como ela deveria cumprir o destino. Ele não a chamava de Hortência. Ele a chamava, a princípio, de Dark Snow, mas ela mesma adotou o nome de Flor da Morte. A Flor da Morte, a Hortência, ela se estabelece com seu pai, fica com ele até mais ou menos os 12, 14 anos, onde ela então parte por si só em busca de seus objetivos. Ela retorna para a cidade de Avord em 1994. De 94 em diante, a Flor da Morte começa a buscar e fazer o seu culto nefândico, angariando primeiro um grande culto de mortais usurpadores de outros, adormecidos usurpadores de outros adormecidos, aqueles que corrompem o próximo, aqueles que se aproveitam um dos outros. Todo esse palco pronto de Avord para ela simplesmente se transformou num prato cheio, uma oportunidade de ouro. E então a Flor da Morte, a Hortência, ela começa de 94 até 1999 a buscar e fortalecer o seu culto Nefandi na cidade. Culto que cresce, floresce, com a ajuda não só da mágica dela, mas também a mágica de muitos outros. Mas, por outro lado, de 94 em diante, a Hortência ela se vê totalmente independente, livre do Hernandes. O Hernandes queria ainda seguir com ela, mas quem é que vai contrariar a pequena Flor da Morte, não é mesmo? Não é qualquer um que faz isso. Poucos que tentaram, ela continuou ativa e eles não, certo? Então, a Flor da Morte, a Hortência, ela começa a montar o seu culto e depois de ter um bom número de seguidores mortais, ela passa a ludibriar, a convencer outros despertos a se transformarem em Nefandi. E olha que talvez os métodos dela sejam um pouco brutos, mas ela convence bem as pessoas. Tanto é que ela cresceu, o culto da Flor da Morte cresceu na cidade de Avord de uma maneira muito, muito rápida e muito forte. Porém, em 1999, a Flor da Morte ela é enfrentada por outros magos, tá? E aí começam algumas alterações aqui no destino. Porque estes magos ela mesma envia para 1969. Eles acham que vão conseguir matá-la ali, mas eles acabam protegendo ela do pai Hernandes, não é mesmo? E aí vocês podem conferir, inclusive, essa versão da história, essa versão da linha do tempo, está lá aqui no canal, na nossa playlist de gameplay, tá? Tem a Última Capela, assistam lá, vocês vão ver uma história paralela, obviamente,
da história da Hortência, Dark Snow, né? Enfim, que eu mudei o nome dela para a Flor da Morte, para deixar mais brasileiro, mas ela vai se fortalecer até 99. Em 1999, com o fim da Guerra da Ascensão, muita coisa acontece. Ela mesma vai parar na Umbra, porque ela já estava num nível muito bom de desenvolvimento, e a partir daí ela atua através do seu culto na cidade de Avort e desde sempre, não é mesmo? Claro que dependendo do plot que você for utilizar, tem mais ou menos a atuação dela, direta ou indireta, mas o culto da Flor da Morte, Hotel Flor de Lis, eles estão todos relacionados aqui na cidade. Então, se você quer saber mais sobre esta minha personagem, a Flor da Morte e Dark Snow, é só deixar o like, comentar. Eu conto as histórias dela, eu conto o modus operandi dela e também, se você quiser, eu posso deixar um adendo especial deste vídeo da Dark Snow para vocês lá na área de membros. É só dar o like e comentar aqui embaixo. Beleza? Muito bem, eu sou o Mestre Henrique, este é o canal 753 e eu espero que você tenha gostado do capítulo 2 das Flores de Avort. E em breve teremos mais episódios. Até lá!